Sebrae Delas está chegando e hoje com um daqueles temas que com certeza pode transformar a sua vida. Se você é empreendedora, já percebeu que a comunicação faz toda a diferença. Todos nós já passamos por alguma situação, em que mensagens mal formuladas geram mal entendidos, causando conflitos e frustração. E acredite, é possível melhorar e muito esse cenário. Você já ouviu falar de CNV? CNV é a sigla do termo comunicação não violenta. Quando nos comunicamos a partir dessa premissa, tornamos o relacionamento conosco e com as outras pessoas muito mais humano, preservando as conexões e fortalecendo as relações por meio de diálogos abertos, empáticos e significativos. Parece impossível, mas não é. Respira, abre a mente e o coração, porque hoje a gente vai bater um papo com a Solange Fonseca. Ela é comunicóloga, facilitadora de aprendizagem e empreendedora e vai nos ajudar a entender melhor sobre a CNV e ainda vai apontar caminhos de como aplicar essa comunicação nos negócios. Solange, particularmente eu sou uma apaixonada por esse tema e eu sei como ele transforma de verdade as nossas vidas. Então acho que antes de começar, era legal te ouvir e entender um pouquinho, que a comunicação não violenta, ela não é uma técnica, Ela não é uma fórmula mágica que a gente vai apresentar aqui hoje, Tudo bem, Mari? Tudo bom estar com vocês aqui, O Sebrae Delas, esse programa maravilhoso que eu amo, faço parte. Bom, e é isso, a comunicação não violenta, ela não é apenas uma metodologia de comunicação. A comunicação não violenta, ela vai muito além disso, ela ensina a gente a estabelecer melhores relacionamentos mais harmoniosos e muitas vezes a sair daquele espaço de conflitos, Aqueles conflitos do dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, que pesam tanto e tiram tanta energia da gente. A gente fala comunicação não violenta e aí às vezes a pessoa pode pensar, como assim esse termo? Traz o não violento ali no nome, mas no fundo, Solange, a gente está falando de comunicação, de saber conversar com as pessoas em todas as esferas das nossas relações, É isso mesmo, a gente está falando de comunicação interpessoal, porque a gente tem diferentes tipos de comunicação no nosso dia a dia, Tem aquela comunicação que a gente faz com a gente mesmo, que fica ali, às vezes ela é super bacana, mas às vezes também ela é um burburinho na nossa mente, que inclusive compromete a nossa comunicação com o outro. A gente tem a comunicação interpessoal, que é essa comunicação com o outro no nosso dia a dia, família, amigos, fornecedores, clientes, essa comunicação no nosso dia a dia. E a gente fala de um terceiro lugar da nossa comunicação, que é a comunicação com o universo, Então, quem acredita em Deus conversa com Deus, quem acredita em energias conversa com energias. Então, às vezes a gente está conversando com as três coisas ao mesmo tempo, Com a gente mesmo, com o outro, com o universo, Então, e às vezes isso acaba também gerando muita confusão na nossa comunicação no dia a dia. Tudo é comunicação. Solange, queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi o teu encontro com esse tema. Como é que a Solange encontrou a CNV? Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, minha área, e eu comecei a estudar comunicação para trabalhar com a área de publicidade mesmo, de propaganda. E aí fui trabalhar com isso, fui para o mundo corporativo, e aí, assim, participava de muitas reuniões, e comecei a achar que as coisas não fluíam, sabe? Assim, aquelas reuniões que você entra e sai e nada se resolveu, e aí sai com mais problemas do que você entrou. Então, nessa época, eu fui procurar uma formação em facilitação de grupos, moderação de grupos. Eu queria entender melhor como é que os grupos funcionavam. E aí, enfim, comecei essa trajetória, fiz essa formação em facilitação, moderação de grupos, para entender um pouco sobre os conflitos no dia a dia, conflitos dentro das organizações. Aí eu conheci a ontologia da linguagem, que é um estudo do ser humano a partir da linguagem. Fui estudar a ontologia da linguagem e uma coisa foi me levando à outra, E aí acabei encontrando a comunicação não violenta nessa trajetória. E é uma trajetória minha, assim, muito particular, de tentar realmente compreender esse espaço da linguagem no nosso dia a dia, que é tão central, que é tão... Nós somos seres conversacionais, A gente conversa o tempo todo, A gente vai comprar um pãozinho na padaria, você estabelece ali uma conversa para comprar aquele pãozinho. Você está no teu negócio, no teu dia a dia, com o teu cliente, com o teu aluno, com a tua aluna, em casa, com o teu companheiro, tua companheira, teus filhos. O tempo todo a gente está em espaços de conversa. Então, quando as nossas conversas, elas fluem
de uma maneira mais harmoniosa, a nossa vida é mais harmoniosa, né? Então, foi isso que foi me levando cada vez a querer aprofundar mais e a conhecer mais sobre esse assunto que é a comunicação interpessoal, né? Com as suas várias questões aí, né? Quanto tempo você está nessa estrada? Já faz uns anos, já. Eu já estou há 14 anos, sou empreendedora há 14 anos e faz 14 anos que eu saí dessa comunicação da publicidade para esses aspectos da comunicação humana. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dessa trajetória, olhando lá para o comecinho e chegando até 2024, na tua experiência, o que faz com que a coisa não flua, às vezes, nos nossos relacionamentos? O que falta e que a gente pode, a partir da CNV, aplicar, puxar e trazer isso para a nossa vida? Geralmente, né, Mari, assim, a gente está muito... Eu acho que tem duas coisas que são bem centrais na nossa comunicação. A primeira é que a gente aprende a se comunicar, né? Então, a gente nasce e a gente já nasce se comunicando, né? Chorando. Já nasce, né? O choro é uma comunicação. E aí a gente vai aprendendo. A comunicação é uma coisa que a gente aprende no nosso dia a dia. Sim. Na nossa casa, com os nossos pais, na escola. Então, a gente vai aprendendo. É algo que vai se formando em nós, né? Esse ser humano que nós somos, né? Ele está num constante processo de aprendizagem. Assim como a gente aprende sobre as nossas emoções. A gente manifesta alegria, manifesta tristeza muito a partir daquilo que a gente aprende sobre as emoções. E a comunicação, ela tem isso, né? Então, e às vezes, assim, nem sempre a gente está aprendendo da melhor forma, né? Nem sempre a gente aprendeu da melhor forma. Mas a gente vai levando isso ao longo da nossa vida. Então, eu já dei treinamentos, por exemplo, para grupos de professoras que no meio do treinamento uma professora me disse assim: Solange, a comunicação que eu conheço é a comunicação do grito. Por quê? Porque eu nasci numa casa que todo mundo conversava gritando. Então, para mim, gritar é algo... Eu, às vezes, nem percebo que eu estou gritando com os meus alunos. Gritar faz parte de mim. Então, às vezes, a gente age muito nesse piloto automático, sabe? Assim, a partir daquilo que a gente carrega na nossa bagagem ali, né? Sim. Das nossas vivências, dos nossos aprendizados. E esse piloto automático, ele pode não ser bom, né? Você não tem consciência da sua comunicação. Você só reproduz aquilo que você aprendeu. E acho que a gente não deve julgar isso, porque isso é parte... Todo mundo faz isso. Isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. Sim. Então, eu acho que esse é um ponto, sabe? A gente começar a tomar mais consciência e perceber que, às vezes, a maneira como a gente está se comunicando, ela prejudica, a primeira coisa, a gente mesmo, né? Sim. E prejudica o outro, e prejudica as nossas relações, e prejudica os nossos negócios. Então, a gente precisa ter um autoconhecimento, aí, uma consciência muito... Olhar para isso, olhar, né? para isso. Para mim, um primeiro ponto. Primeiro assim. ponto. Tá. E a segunda coisa, tem um ponto da comunicação humana que ele é fatal, assim, eu acho, que são os nossos julgamentos, né? A gente aprende muito a julgar. Então, a gente, às vezes, julga tudo o tempo todo. E a gente considera que os nossos julgamentos, eles são verdades. Então, eu sento numa cadeira e eu acho aquela cadeira confortável. Aí alguém vem e senta na mesma cadeira e fala: nossa, que cadeira desconfortável, não estou gostando de ficar sentada aqui. Aí você fala: não, como assim? Essa cadeira é ótima, para de falar isso. Né? Então, a gente já começa, às vezes, discussões assim, por coisas muito pequenas que estão relacionadas aos nossos julgamentos. Então, a gente entender que são julgamentos. Eu sentei numa cadeira, ela é confortável para mim. Pode ser que para você ela não seja. Então, mas a gente também acaba não fazendo isso, né? A gente trata como verdades e aí, eu estou falando de cadeira, mas a gente faz isso com tudo, né? E fiquei pensando aqui, que o nosso público aqui, a gente está falando, né? Ou para quem já tem um negócio, ou para quem quer abrir um negócio. E se a gente olhar para isso, isso pode impactar absurdamente o processo e o relacionamento, tanto da empreendedora com os seus funcionários, com as pessoas, com os seus fornecedores, com o seu próprio cliente lá na ponta. Então, eu fiquei pensando nisso, realmente, né? Impacta absurdamente. E impacta os nossos negócios também, assim. Eu sempre falo, gente, a gente não pode ficar carregando julgamentos. Eu fui num lugar comer, sei lá, fui num café, fui tomar um café, né? Abri um café bacana aqui em Floripa, quero ir lá conhecer de uma empreendedora e tal. Fui lá, tomei um café, comi alguma coisa que eu
particularmente não gostei muito. O que eu faço com isso? Eu saio falando para todo mundo, né? Não vai lá, não gostei. É muito ruim, né? Não vá lá conhecer. Ou então, assim, eu fui lá faz 5 anos, 10 anos e nunca mais voltei. E aí eu acho que aquilo continua do mesmo jeito, né? E aí, às vezes, a gente acaba passando isso para frente sem muita responsabilidade, sabe? E a gente, né, e no geral, a gente, assim, nós temos a tendência a comprar os juízos, os julgamentos das outras pessoas. Então, não gostei, eu conto, Mari, não gostei. Aí você fala, tá, não vou lá, então. E ainda depois ainda fala para outra pessoa. Fala para outra pessoa. Solange me disse. Aí, assim, eu estou perdendo uma oportunidade de voltar lá e conhecer de novo e ver, experimentar uma outra coisa. Você está perdendo a oportunidade de conhecer o lugar porque, não, a Solange falou que não é bom, então eu não vou lá. Então, assim, os julgamentos, às vezes, eles impactam os nossos negócios também nesse sentido, sabe? A gente já vai entrar um pouquinho na CNV mesmo, né? Assim, o que é isso e como você pode aplicar isso no seu negócio. Mas fiquei pensando aqui nesse ponto que você trouxe, Solange, que eu achei super interessante. Se a gente olhar para os negócios e vou pensar que eu, uma cliente, fiquei insatisfeita com alguma coisa no café que eu fui. E aí tem a palavrinha, né? O feedback. Que é dar uma devolutiva, que é falar, olha... Pode chamar aqui, Solange, deixa eu te falar, eu tive uma experiência assim. 2 pontos. Primeiro, às vezes o cliente, nós aqui desse lado, não sabemos comunicar, né? Porque às vezes é num tom já mais agressivo. E talvez o empreendedor também não esteja aberto a ouvir que é uma opinião diferente. E não sei se pode impactar ou não, pode mudar o processo dele ou não, mas pelo menos ouvir. Então, agora me lembrei que talvez a escutatória faça parte um pouquinho da CNV, não sei. A escuta, ela é central, né? Essa escuta mais ativa e mais... a escuta, ela é... A gente costuma dizer assim, que o que valida o falar é o escutar. Sim. Eu não vou entrar muito em termos, né, mais técnicos, assim. Mas faz sentido. Mas faz sentido. Porque, assim, quando alguém fala... Se não tem ninguém escutando, não tem comunicação. Então, o que dá valor para a fala é a escuta do outro. E, geralmente, uma pessoa fala uma coisa e, às vezes, a pessoa que está escutando escuta a outra, né? Assim, isso acontece muito. Então, até eu costumo dizer que um fala o que fala, o outro escuta o que escuta. E a gente precisa fazer o quê nesses processos? Assim, tentar diminuir essa brecha que existe. Então, uma escuta ativa é aquela escuta onde você realmente deseja escutar o outro. Você está aberto para se transformar, para transformar o seu negócio, para até mesmo se desprender, né, às vezes, de uma verdade que você carrega com você. Então, essa é a escuta ativa. Não é escutar já pensando em como eu vou te responder, né? Porque eu já nem escutei. Nem como que eu vou me justificar. Não, mas é que hoje... não, é porque hoje o café estava em outra temperatura. Porque... Não é assim, é aquela escuta que você acolhe e processa, né? Assim, com um olhar construtivo para aquilo. Isso, assim, para quem empreende, eu posso falar como empreendedora, tá, gente? Assim, para quem empreende, isso é muito importante. Você tem uma escuta ativa, uma escuta que acolhe, onde você processa, onde você não é reativa, sabe? Sim. Assim, não, você não pode vir aqui falar do meu negócio. Não, peraí, vamos conversar, né? Como que é isso para você? O que você sentiu? Que bom que você está me trazendo esse feedback, porque isso vai me ajudar a melhorar o meu negócio. Então, a escuta ativa, ela passa muito por esse lugar, sabe? E legal você falar isso, eu até vou dar um depoimento aqui pessoal, né? Mas esses dias eu fui em um café... E eu pedi um cookie para levar de presente e eles me deram um saquinho, assim, simples. E eu falei, o dono estava naquele momento no café. E eu falei, posso dar uma sugestão? Era legal se tivesse uma caixinha, porque daí eu vou dar de presente, fica um pouquinho mais bonitinho, com o selinho de vocês, vai aparecer o nome. Ainda brinquei e falei, hoje em dia é tudo instagramável, a pessoa já tira uma foto que ganhou presente. E ele disse, que boa ideia. E, ok, fui embora. Passaram assim, uns meses e eu voltei ao café para levar de novo um cookie de presente. E ele me disse,
não foi você que me falou de uma caixinha uma vez? Eu falei, foi. Ele disse, deixa eu te contar, tô testando as caixinhas. Olha aí, né? Super legal, né? E isso eu achei fantástico. Não foi porque ele pegou a ideia que eu dei, é porque ele ouviu. Exatamente. Ele escutou a tua sugestão, estudou, viu o que fazia sentido para o negócio dele ou não. Viu o que fazia sentido, né? Porque, às vezes, o que acontece quando a gente recebe uma sugestão? A gente acha que a gente já leva meio que para um lado como se fosse uma crítica, né? Então, assim, essa pessoa não tem nada a ver vir aqui me falar que eu tenho que fazer caixa, não sei o que, ela não sabe nem quanto custa uma caixa, né? A gente já entra nesse lugar, sabe? Sim. Então, a comunicação não violenta, ela passa muito por esse espaço dessa escuta mais ativa, desse não julgamento, dessa não entender tudo como crítica, sabe? Então, por isso que não é só um método que você segue os passos ali e resolve tudo na sua vida, né? Uhum. É uma coisa que você precisa realmente, assim, assimilar no teu dia a dia, né? Acolher no teu dia a dia e observando quais são os impactos positivos que isso pode trazer para a tua vida de forma geral, em todos os âmbitos. Uhum. Queria que você falasse um pouquinho depois mais dos impactos da CNV no ambiente de trabalho. A gente deu aqui alguns exemplos, mas acho que um passo antes era só entender um pouquinho a estrutura da CNV. Uhum. Porque quem está ouvindo hoje pela primeira vez, né, o que é essa comunicação não violenta? Como é que ela se estrutura e para depois eu conseguir colocar de fato em prática? Sim. A comunicação não violenta, ela está estruturada em 4 componentes. O primeiro componente é o observar, e aí entra o observar sem julgar. Então, o Marshall Rosenberg, ele falava muito sobre o observar sem julgar, né? Como, assim, algo muito central na comunicação não violenta. Então, como é que eu observo o meu ambiente, as minhas relações, sem fazer julgamentos? Eu gosto de dizer assim, gente, que julgamento faz parte, sabe? Assim, esse observar sem julgar, assim, é como se você alcançasse um nível muito elevado, né? Na sua existência humana, sabe? Sim. Então, assim, é muito legal a gente entender que o julgamento, ele faz parte da nossa comunicação e às vezes ele até dá uma colorida na nossa vida, porque também seria muito até estranho, talvez, né? Se tudo a gente falasse a partir apenas de fatos e observações. Uhum. Então, é legal também a gente fazer essa troca, né? Ai, que bom que foi isso. Ai, fui assistir um filme e foi muito legal. Ai, gostei disso. Ai, né? Só que o que a gente precisa ter a consciência de que julgamentos são julgamentos, eles não são verdades. Então, você pode falar das suas experiências a partir dos seus julgamentos, mas é sempre bom você dizer para o outro, olha, isso é apenas a minha forma de enxergar, a minha forma de sentir, a minha forma de ver, a minha forma de vivenciar isso. Acho que vale a pena você ir lá experimentar também, sabe? Uhum. Então, o observar sem julgar é o primeiro componente da comunicação não violenta. O segundo componente da comunicação não violenta são os nossos sentimentos. É a gente conseguir se conectar com aquilo que a gente sente, com as nossas emoções. As emoções, elas estão sempre presentes na nossa vida. Eu estou aqui agora e está passando, tem uma emoção presente aqui em mim, né? Tem uma emoção presente em você. Às vezes, a gente tem muita dificuldade em reconhecer as nossas emoções. Primeiro porque nós não estamos habituados a olhar para elas, né? A gente não é incentivado não somos incentivadas a falar sobre as nossas emoções, a manifestar as nossas emoções e às vezes nem a senti-las verdadeiramente, né? Então a gente é muito às vezes incentivado a bloquear elas. Você não pode ser feliz demais, nem sentir tristeza, nem estar com raiva, nem, né? Então, isso é muito negativo. A gente está vendo aí os dados, né, que nós temos sobre saúde mental atualmente, burnout, ansiedade. O Brasil hoje é o país que mais consome medicamento para depressão no mundo. É um dos países nosso índice de ansiedade, né, é um dos mais altos do mundo. Então, assim, não falar sobre as emoções, não manifestar as emoções, não permitir sentir, né? O sentir é algo que a gente está vendo que não é um caminho saudável para ninguém. Então, o segundo componente da comunicação não violenta são os sentimentos. A gente aprender sobre o nosso sentir e aprender a observar as emoções das outras pessoas também. O terceiro componente são as necessidades.
E aí eu acho que assim, talvez seja um dos componentes mais complexos assim, para a gente entender no nosso dia a dia, que é como que a gente fala sobre aquilo que a gente precisa na nossa vida, mas sem ficar apontando o dedo para o outro, né? Então, eu preciso de acolhimento, a gente tem necessidades que são universais, né? Desde o alimento, da água, mas a gente tem também necessidade de escuta, a gente tem necessidade de acolhimento, a gente tem necessidade de pertencimento. São várias as nossas necessidades. Tem uma lista grande de necessidades universais. Só que muitas vezes a gente fala das nossas necessidades apontando o dedo para o outro. Então eu falo assim, você não me escuta. Eu não falo que eu tenho necessidade de escuta. Que é diferente para quem ouve. Que é muito diferente para quem ouve. Então a gente tende a falar das necessidades apontando o dedo para o outro. Na comunicação não violenta, a gente diz que falar sobre as necessidades é uma maneira de enriquecer a nossa vida. Então eu falo daquilo que eu preciso para enriquecer a minha vida e não para criticar o outro. Então esse é o terceiro componente. E o quarto componente é aprender a fazer pedidos. Que é outra coisa também assim que a gente não sabe fazer. A gente geralmente pede sem pedir, né? Ou acha que o outro tem que saber o que a gente quer que seja feito sem a gente fazer o pedido. Ou faz o pedido como uma obrigação. Faz o pedido como uma obrigação, utilizam, né, às vezes uma maneira de um verbo ali que o outro já se sente, né, na obrigação de fazer isso. Então, o pedido, ele tem toda uma parte de como que a gente formula pedidos, né, para que o outro também compreenda o porquê daquele pedido. O que está por trás? Por que eu estou te pedindo isso? Qual é a minha necessidade? Quais são os meus sentimentos? Então, veja, esses 4 componentes juntos é que formam a comunicação não violenta. E aí entra a escutativa, a empatia, o respeito, uma série de fatores. Por isso que eu falo que assim, a comunicação não violenta, gente, não é receitinha de bolo, tá? Não é a gente querer ser boazinho o tempo todo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a gente estruturar uma comunicação que seja mais efetiva mesmo no nosso dia a dia. Então, passa por isso, Mari. Eu posso dar exemplos, assim, né? E eu achei muito interessante um ponto que você trouxe, que você falou ali, desses todos os pilares, né? O que fala também de emoções. E você faz parte do Sebrae Delas, e o Sebrae Delas tem, né, uma trilha que olha para o autoconhecimento. Quer dizer, que bom que a gente evoluiu a ponto de entender que falar sobre emoções, que entender o que eu sinto, como eu penso, o que eu quero, vai impactar no fluxo do meu negócio, vai impactar na estrutura desse negócio. Que vamos olhar para 30 anos atrás, ninguém falaria sobre isso. Quer dizer, se um chefe estivesse passando um super problema, ninguém ia falar. Às vezes um sócio não contava para o outro que estava tendo um problema. E aí a gente sabe, né, no que ia acontecer. E aí eu queria que tu só trouxesse um pouquinho sobre isso, porque a gente fala muito sobre soft skills. Né? Essas habilidades emocionais. E aí me parece, Solange, que cada vez mais isso está assim, piscando, um alerta, assim, vamos olhar para isso, porque isso vai fazer diferença na nossa vida, nas nossas relações e nos nossos negócios, né? Isso faz toda a diferença, assim. Eu trabalho com desenvolvimento de soft skills, né, no Instituto Converse, e soft skills são as nossas habilidades comportamentais, sociais e emocionais. Hoje em dia, assim, a gente já sabe que desenvolver as nossas hard skills é super importante, né? Assim, que são as nossas habilidades técnicas, tecnológicas, ter uma boa oratória. Isso passa pelas nossas hard skills. Mas as hard skills sem as soft skills, elas não funcionam. Não se sustentam. Então, às vezes, assim, eu já peguei muitos casos, assim, de equipes, né? A gente trabalha muito com fortalecimento de equipes. Você tem um gestor ali, um líder, que ele é super bem preparado, assim. Ele fez fez universidade, foi para um mestrado, fez um doutorado. Só que quando ele está gerindo uma equipe, ele tem uma série de dificuldades que estão relacionadas a soft skills. Então, habilidade de comunicação, habilidade de escuta, habilidade de reconhecimento desse espaço das emoções dentro do ambiente de trabalho, porque elas estão ali, as emoções. Então, essas habilidades, habilidade de ter uma boa conversa, às vezes, que é necessária, né, com aquela pessoa que faz parte da tua equipe, reconhecer as habilidades que cada um tem e trabalhar melhor essas habilidades. Então, são aspectos muito sensíveis das nossas relações, né?
E hoje a gente já sabe assim que a gente até fala que o profissional do futuro, o profissional do século XXI, é esse profissional que junta hard skills com soft skills. Então, as habilidades comportamentais, emocionais, sociais, cada vez mais. A gente tem várias pesquisas hoje que mostram que o que as pessoas mais precisam desenvolver, na verdade, é isso, né? São essas habilidades de relação com o outro, essas habilidades de liderança, que não é você aprender a mandar, né? Mas é você aprender a construir ambientes de confiança, onde o trabalho flui. Isso é super desafiador, né? E não dá para a gente ignorar esse lugar de forma alguma. Você pode ter um negócio que é só você é a dona do seu negócio e é só você ali no teu negócio. Vá em busca de fazer trilhas também de desenvolvimento das tuas soft skills, do teu autoconhecimento. As pesquisas do Sebrae delas atualmente mostram que um dos fatores que mais assim impedem as mulheres de seguirem os seus negócios é a questão da autoestima. Então, ou seja, são questões relacionadas às nossas emoções e a gente precisa cuidar disso. E no fim, tudo está relacionado a pessoas. No fim é isso. E aí, como você estava falando, né? Para comunicar, para existir uma comunicação, tem que ter quem fala, quem ouve. Então, nós estamos falando de pessoas. E aí, quando a gente fala de negócios, isso faz todo sentido, né? Porque eu posso ser uma única empreendedora, mas eu estou levando um produto para alguém, né? Para alguma pessoa. E aí, eu queria ouvir um pouquinho do teu lado de empreendedora. Você falou do Instituto Converse. E aí, você está há anos aí também aplicando e levando todo esse teu conhecimento para fora a partir de treinamentos e aprendizagem, mas também para dentro da tua própria empresa. Queria entender um pouquinho também como você aplica para servir aí de inspiração para quem está ouvindo a gente. Eu posso até falar como eu aplico no meu dia a dia de forma geral, assim, porque eu aplico no meu negócio, mas eu também procuro aplicar no meu dia a dia com a minha família, com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Lucas, tenho um filho e uma filha, o Lucas e a Júlia, e assim é uma escola também, né, para a gente. Hoje em dia, assim, muitas empreendedoras são mães, né? Mais de 50% aí das empreendedoras são mães. Então, saber aplicar no dia a dia também com os filhos ajuda muito a gente, né? É uma boa escola. É uma boa escola. Laboratório. Um laboratório. E então eu procuro aplicar nas minhas relações, nos negócios, assim, com os meus clientes, assim, muitas vezes eu já tive muitas situações de comunicação, assim, aquela comunicação que a gente fala que é comunicação atravessada, né? Que a mensagem chega e te pega assim de um jeito que você fala, nossa, eu já nem quero mais, não quero mais falar com essa pessoa, né, e tal. E às vezes a mensagem ela vem e ela pode vir por WhatsApp, tá, gente? Assim, a comunicação ela não é só presencial, olho no olho. A nossa comunicação ela vem por WhatsApp, ela vem por diferentes caminhos. E eu vou só te fazer um ponto aqui, porque isso precisamos conversar ainda no programa de hoje, porque é um novo formato de comunicação que é essencial nos negócios e a gente precisa também trazer para esse lado de que é uma comunicação com uma outra pessoa. Mas continua contando, porque isso a gente conversa daqui a pouco. Não, eu procuro, assim, o que eu faço mesmo, assim, no meu dia a dia, é trazer sempre para o meu lugar de consciência. Então, quando eu recebo uma mensagem atravessada, eu sempre penso o seguinte, eu tenho capacidade, potencial, habilidade para não responder da mesma forma, para não entrar nesse mesmo lugar, né? Nessa mesma vibração, nessa mesma energia. E eu sei que se eu me comunicar da maneira como eu acredito que é uma maneira construtiva, positiva, eu vou ter um melhor resultado. Só que veja, assim, é um espaço de bastante consciência, né? Para você conseguir fazer isso. Então, às vezes você manda uma mensagem super gentil para alguém, né? Ah, tudo bem, bom dia. Ah, eu queria te falar sobre esse negócio. Ah, isso aqui está fluindo assim. O que você acha disso e tal? E a pessoa te escreve uma palavra. Ah, ok, né? Ainda às vezes coloca A, né? Aquele A com H, ok. Aí você fala, ah, ok, né? Só isso. Então, assim, só que aí é trazer para esse lugar de consciência. Não, peraí, talvez a pessoa ela não tenha como responder de uma forma diferente. O que ela tem na bagagem dela permite ela responder desta forma. Mas não significa que eu tenho que entrar nesse lugar, sabe? Então, no dia a dia, é um exercício também. Sempre, né? Dentro do Instituto, a gente trabalha com uma equipe muito pequena e nós temos muitos parceiros. Então, o que a gente tenta fazer, né? É plantar sementinhas todos os dias, né? Para que a gente consiga ter uma comunicação
que flua, que seja harmoniosa, que a gente não entre em espaços de conflitos. Não significa que a gente não vai se opor, né? Muitas vezes um tem uma ideia, o outro tem outra, mas se a gente está nesse lugar, a gente não vai levar isso para um espaço de discussão, de briga, a gente vai levar isso para um espaço de construção, de colaboração, de cooperação, que eu acho que é isso que a gente precisa mesmo, né, no nosso dia a dia, para enriquecer a nossa vida de forma geral. Gente, assim como a Solange acredita nesse poder das conversas, que às vezes são difíceis, tem mais gente que encontrou a CNV e conseguiu ver a transformação no próprio negócio. Vamos dar uma olhada nessa história. O principal desafio não foi vender, né, fechar negócios, foi o recebimento. E muito disso foi por conta da minha comunicação que gerava interpretações que estavam desalinhadas com as minhas expectativas e com o que eu buscava, que era o quê? O retorno financeiro. Então eu fechava negócio com a minha comunicação de querer ajudar, de querer contribuir com o negócio do outro, muitas vezes esquecia do meu e acabava não recebendo para aquilo que eu estava prestando como serviço. A Priscila entendeu que a quebra lá no início do investimento podia estar relacionada às dificuldades durante as trocas com os clientes. Foi quando ela teve um primeiro contato com o método CNV, Comunicação Não Violenta. Eu comecei a entender que a interpretação do outro eu não controlo, mas eu controlo a minha comunicação, o meu estado emocional, e que eu tendo clareza de como eu quero ir para uma negociação, ou para uma conversa difícil, ou para um feedback, ou para uma situação que eu preciso conduzir, por exemplo, para uma criação e um posicionamento de marca, que eu vou estar extraindo, através do discurso, a identidade que aquela empresária quer transmitir, eu preciso ter uma escuta ativa. E eu tenho que estar livre de julgamento e, ao mesmo tempo, eu tenho que estar investigando e aprofundando onde ela quer chegar, qual é o impacto, qual é o propósito, qual é o discurso que ela quer emitir e estar coerente com a identidade dela e não com a minha. Então, eu preciso fazer muitas provocações, muitas reflexões. Às vezes esse processo é bem profundo e a gente precisa muitas vezes readequar o cronograma de execução do projeto, porque mexe de maneira profunda. E para isso eu preciso ter uma sensibilidade muito grande na minha comunicação. Então a gente se conecta com as histórias de maneira muito profunda para traduzir isso a partir do design. Então não é mais uma marca bonita, é um projeto, é uma vida, é a vida daquele negócio que aquela empresária está construindo. Então é uma responsabilidade muito grande. Com as experiências pessoais, a Priscila consegue exemplificar e orientar o cliente de forma mais didática. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer como preparação é usar uma técnica de visualização, faço um rascunho do meu discurso, o que eu quero dizer, o que eu quero pontuar, aquele ponto difícil, eu trabalho a minha postura nessa visualização para eu enxergar a Priscila lá confiante, tranquila, serena, ou com as emoções que eu quero despertar, porque eu posso fazer isso também para uma palestra, ou para uma reunião, ou para uma aula online, ou para uma aula presencial. Eu posso estar projetando. E aí é onde eu conectei com o design, né? A questão da comunicação não violenta, né? Da questão de cenários e com os desafios da vida do dia a dia que a gente tem diariamente. Mãe de 2 filhos e uma grande incentivadora do empreendedorismo feminino, para a Priscila, um grande desafio e até uma segunda virada de chave foi conciliar os 2 papéis, mãe e empresária. Eu vim de um ambiente, de uma cultura que não é legal, é feio tu largar todo o teu trabalho e correr para atender os teus filhos, mesmo que seja uma emergência. E nas primeiras reuniões eu ficava muito desconfortável quando eu recebia uma chamada da escola e estava no meio de uma reunião. E extremamente conectada com aquele cliente fazendo, e eu vinha de uma cultura, de um pensamento que era feio eu dizer, olha, sinto muito, eu preciso parar aqui e ir embora porque estão me chamando na escola do meu filho. E eu precisei ressignificar isso. E foi junto com os meus clientes que são especialistas em comunicação não violenta que disseram assim, tá tudo bem, vai lá, a gente remarca e a gente faz isso outro dia. E a minha imagem profissional não ficou arranhada por isso. E aí eu disse, gente, o que está acontecendo?
Então, esse ambiente acolhedor que eu recebi aqui em Florianópolis, eu sou eternamente grata, porque foi aqui que eu comecei também a propagar essa mesma mensagem para outras mulheres, porque eu vejo que isso está muito enraizado. E, gente, é muito difícil, porque as crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, é um desafio absurdo em relação à virose, a doenças, isso acontece. E esse acolhimento é muito importante. Então, eu me senti muito acolhida e logo de início, assim, quando eu cheguei aqui, e isso foi uma virada de chave na minha cabeça e na minha postura, de maneira incrível, de ser, o mundo pode ser diferente sim, e ele pode começar comigo. A exposição digital também traz muitas barreiras, afinal, nem todo cliente está preparado para lidar com os retornos na internet. Neste ponto, a Prio Design, mais uma vez, traz a comunicação não violenta para o projeto de trabalho. Nós temos uma pessoa que trabalha só com essa recepção desses comentários de um cliente, por exemplo, e a gente tem regras, a gente criou regras e a gente criou também respostas que não são respostas robotizadas, são situações e procedimentos de como responder aquela objeção ou aquele comentário negativo. Quando isso foge daquela construção, a gente melhora esse repertório, abastece esse documento e esse comentário ele vai para o nosso grupo do WhatsApp, que, né, a nossa comissão ali, onde tem a equipe da Prio Design e também tem a equipe do cliente, né, o gestor, o empresário está nesse grupo e a gente já leva uma sugestão de resposta e ele faz a lapidação ou muitas vezes verifica com o jurídico também se precisa analisar aquela resposta antes de comunicar e dar um retorno. Com esse cliente específico a gente trabalha a comunicação positiva, ou seja, a gente não vai trabalhar, lastimamos o ocorrido, não, a gente vai trabalhar na recepção daquela crítica, se ela for uma crítica construtiva, porque quando é um discurso desrespeitoso, que fere os valores da marca, né, que a gente entende que está dentro dos nossos critérios, de uma falta de respeito, de um diálogo harmonioso, a gente tem procedimentos do que a equipe precisa fazer. Né? Então a gente tem esse alinhamento. Agora, quando é uma crítica que a gente identifica que é uma falha no processo, uma falha na comunicação, a gente recebe isso, né? Recebe, acolhe através de texto, né? A gente faz toda essa revisão junto com o cliente para que aquela crítica seja, o cliente sinta que aquela crítica foi ouvida, foi recebida e não ficar num duelo de quem tem razão ou não. Falei que esse tema era incrível e transformador, que legal a gente ver na prática, né? Então não sai daí que tem mais papo ainda sobre CNV e depois do intervalo a Solange vai trazer dicas de como usar a comunicação não violenta na prática. A gente já volta. Estamos falando de comunicação não violenta e o quanto ela pode transformar a nossa vida, seja nas relações pessoais ou profissionais. Conversar de forma mais humana, estar presente de verdade no diálogo, se deixar conectar com o que a gente sente, com o que o outro sente, com o que o outro precisa. Falando é bem fácil, mas chega na hora, né, Solange? Tem emoção, tá o mundo girando, tem o outro. E aí, trazer a verdade e a vulnerabilidade, eu acho legal essa palavra também, né? Que é poder olhar para o outro e falar de fato o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Será que daí eu trago mais humanidade para essa conversa? Traz mais humanidade, né? A comunicação não violenta, ela tem muito esse lugar de conexão humana. E o que nos conecta como seres humanos? Às vezes é esse lugar de vulnerabilidade, né? Quando eu consigo falar a partir do meu coração, a partir daquilo que eu verdadeiramente estou sentindo e de uma forma sem apontar o dedo para o outro, eu estou abrindo, eu estou mostrando esse ser humano que eu sou, né? Então, esse lugar de conexão humana, às vezes ele acontece muito nesse espaço da nossa vulnerabilidade, mas não só no espaço da nossa vulnerabilidade. A conexão humana, ela também acontece naquele momento que a gente precisa um pouco mais da empatia, né? No momento que a gente está num espaço, às vezes, de sofrimento e a gente consegue expressar para o outro de onde é que vem esse nosso sofrimento. A conexão humana acontece nos nossos momentos de alegria, que a gente consegue compartilhar também. Então, quando a gente está ao redor de uma mesa,
com os nossos amigos, com a nossa família, e a gente consegue compartilhar aquele momento de alegria, a gente está, né, trazendo para esse lugar de conexão humana. Então, são vários aspectos, né, do nosso dia a dia. Na relação de trabalho, né, na relação como empreendedoras, com as nossas clientes, com os nossos clientes, aquele dia que você consegue expressar, né, para o teu cliente, puxa, olha, eu estou muito feliz porque eu conquistei isso aqui e isso me traz muita alegria e isso vai melhorar os meus negócios. Então, ou seja, você está mostrando, né, assim, aquela tua realização de uma forma autêntica, sincera, de uma forma que busca essa conexão com o outro. E utilizando os recursos que a comunicação tem atualmente, que não é só a comunicação, né, como a gente já falou aqui, presencial, mas é a comunicação via Instagram, é a comunicação via WhatsApp. Até antes de falar um pouquinho de outros exemplos, assim, eu acho que vale a gente fazer uma breve assim, fala sobre a questão do WhatsApp. Uhum. Por quê? Porque hoje em dia a gente trabalha com o WhatsApp, a gente utiliza o WhatsApp e a gente precisa entender que essa comunicação, assim como a nossa comunicação presencial, né, essa comunicação olho no olho, nós temos que tratar ela com bastante cuidado também. Então, assim, ó, essa coisa, por exemplo, de palavras cortadas, siglas, elas prejudicam muito a nossa comunicação. Pontuação. Passa uma mensagem errada, né? Passa uma mensagem errada. Não usar pontuação, né? Pode passar uma mensagem errada. Uhum. Na comunicação via WhatsApp, por que existem os emojis, né? As carinhas, as mãozinhas, justamente para tentar trazer um pouco de emoção para dentro daquela mensagem. Uhum. Então, quando você vai fazer uso desse recurso, dessa ferramenta, você também precisa fazer esse uso com consciência, pensando que do outro lado tem alguém que está lendo a mensagem e escutando a mensagem. A escuta, ela é um processo de interpretação. Então, quando eu leio algo, eu interpreto aquilo que eu estou lendo, né? E isso é uma escuta. E acho que também, veja se faz sentido, depende muito como eu estou naquele momento. Digamos que eu estou num momento de conflito na minha casa com a minha filha e eu recebo uma mensagem do serviço que eu ia contratar. Se ele já não vem, se já vem um pouco truncado, eu já vou ler com um pouco daquela emoção que eu estou naquele momento. Faz sentido? Todo sentido. A gente escuta e interpreta muito também a partir das nossas emoções. Uhum. Então, se eu estou num dia legal, pode chegar qualquer coisa que, beleza, vou tocar em frente. Sim. Né? Agora, se eu não estou num dia muito bom, eu já começo a achar problema em várias coisas. Então, a gente precisa, por isso que passa pelo autoconhecimento, pela autoconsciência. E passa por esse lugar, assim, né, gente? Assim, ó, se você vai usar o WhatsApp como uma ferramenta, faça isso também com bastante cuidado, pensando que do outro lado tem alguém recebendo essa mensagem, tem alguém que vai interpretar essa mensagem. Então, não deixar as conversas, a gente às vezes tende a deixar as conversas muito em aberto, né? Assim, muito... Eu gosto muito de uma frase que tem, a letra de uma música que tem no livro do Marshall Rosenberg, né, que é o criador da comunicação não violenta, que diz que palavras são janelas ou são paredes. Ou elas vão te abrir um universo e um mundo de possibilidades, ou elas vão simplesmente fechar esse mundo para você. Então, e vale para palavras escritas, palavras faladas, né, para tudo. Eu fiquei pensando aqui no ponto de vista da empreendedora, né, porque a gente também traz aqui o cenário e a gente sabe como que é a vida, a gente sabe que tem gente que trabalha sozinho e que utiliza o WhatsApp como essa ferramenta, mas fiquei pensando, Solange, que quando a gente traz verdade, a gente nunca erra. Então, se você é uma empreendedora, você trabalha sozinha e você tem o WhatsApp como ferramenta, de repente deixa um recadinho ali. Olha, como eu trabalho sozinha, eu vou responder o WhatsApp com uma demora um pouco maior, o seu pedido vai ser atendido. Eu não sei, estou trazendo aqui um exemplo para trazer para a realidade dessas mulheres, né, com quem a gente está conversando, acho que pode ajudar muito. É que às vezes a gente tem uma vergonha, como está aí por trás do sentimento, de dizer que eu estou com essa dificuldade e aí então eu não conto o que é pior. Que se eu falar que eu estou com uma certa dificuldade, ou que naquele momento, hoje a gente está com muita encomenda, então eu vou abrir o WhatsApp só 2 vezes ao dia. Não sei se faz sentido isso que eu estou trazendo aqui, né? Faz muito sentido. Assim, quanto mais transparência, na verdade, a gente consegue colocar na nossa comunicação, melhor ela vai ser. E sem medo, porque assim, você é mulher, é empreendedora, é mãe,
né? Então, às vezes a gente, assim, o nosso dia a dia, eu falo por mim, que também sou empreendedora, mãe, né, mulher. Então, assim, o nosso dia a dia, às vezes ele é muito atribulado, assim, a gente está cuidando do filho, cuidando do negócio, cuidando, né, daquela reunião que você vai ter. Então, são muitas coisas acontecendo. E às vezes é muito melhor a gente falar para um cliente, olha, eu não consigo falar contigo agora, nesse momento. Podemos conversar daqui 2 horas? Uhum. Se eu mando uma mensagem assim, eu já acalmo o coração de quem está do outro lado, né? Que está esperando uma resposta. E sou sincera, dizendo, olha, agora eu não consigo conversar. Podemos conversar daqui 2 horas? Sim. Ou daqui 2 horas eu faço um contato contigo, porque eu estou resolvendo uma situação. E pode ser uma situação pessoal, gente, faz parte, somos pessoas, nosso dia a dia, ele é assim. Né? Somos integrais, né? Somos integrais. Né? Então, assim, é muito melhor a gente ser transparente ali naquele momento, colocar que a gente não pode falar naquele momento do que deixar um silêncio ali, né? Assim, deixar sem resposta. Não façam isso. Não deixem sem resposta. Mesmo que a sua resposta seja essa. Eu não posso fazer isso agora, eu não posso falar agora, mas não deixe sem resposta, porque quando a gente deixa sem resposta, a gente abre espaço para quem está do outro lado ficar pensando 1 milhão de coisas. Ah, não dá importância para mim. Ah, tem outros clientes que devem valer mais a pena do que eu. Né? Então, a gente dá espaço para esse monte de coisa. Não vale a pena fazer isso. Sabe o que eu fiquei pensando quando a gente conversa sobre comunicação não violenta, que eu acho muito incrível desse tema, como eu falei no começo, que eu sou uma apaixonada, né? É que ele permeia todos os níveis. Então, a gente pode utilizar a comunicação não violenta para falar com o CEO de uma empresa, para falar com um funcionário, para falar com uma pessoa mais humilde, com uma pessoa letrada. E isso que eu acho incrível, ele conecta, né? Ele traz e agrega todo mundo. E aí, ouvindo um pouquinho, pesquisando um pouquinho sobre a tua trajetória, eu sei que você já trabalhou, inclusive, com isso, assim, com catadores de lixo em São Paulo e com pessoas que estão numa plataforma da Petrobras, na Bahia, e com empresários em Santa Catarina. Uhum. Então, eu acho legal, né, que permeia as relações. Isso faz com que a gente entenda a potência que a comunicação não violenta pode trazer realmente para a nossa vida, né? Sim. No meu trabalho, assim, eu procuro trazer a comunicação não violenta e procuro trazer também a ontologia da linguagem, que é um assunto que eu amo, assim, que é um estudo do ser humano a partir da linguagem e que passa por muitos aspectos, né, de como é que a gente funciona como seres humanos nos nossos relacionamentos. Então, assim, trabalhar a comunicação interpessoal é para todo mundo, né? Uhum. Todo mundo precisa. Assim, hoje em dia é uma das soft skills mais requisitadas no mercado de trabalho. É uma das soft skills mais importantes para quem está em cargo de liderança. Então, para quem empreende, é uma das soft skills mais importantes também. E é para todo mundo. Todo mundo utiliza a comunicação no seu dia a dia. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade, não importa a tua atividade. Eu trabalho muito com alunos de universidades também, né, aqui em Santa Catarina, por um outro programa do Sebrae, que é o Educação Empreendedora. Então, a gente precisa desenvolver comunicação sempre, né? Em todas as fases da nossa vida, em todos os momentos, em todos os espaços. Por quê? Ela é muito central. A maneira como nós conversamos uns com os outros determina a maneira como nós nos relacionamos e determina o que a gente vai ter na nossa vida, como é que vai ser a nossa vida. Basta você olhar aí para as suas relações. Aquela pessoa com quem você tem uma boa comunicação, você tem uma boa relação. Aquela pessoa que é mais difícil, não consigo escutar essa pessoa, ou essa pessoa não me escuta, você vai ter problema naquela relação. Então, é por isso que a gente pode trabalhar com os aspectos da comunicação não violenta e outras disciplinas aí que tratam da comunicação interpessoal com diferentes grupos, né, com diferentes pessoas, em diferentes lugares. Solange, qual foi o maior aprendizado que a CNV trouxe para a tua vida? Eu acho que, assim, para a minha vida, o maior aprendizado foi escutar e dar espaço para o outro, sabe? Assim, porque eu gosto bastante de falar, né? Já deu para perceber. Então, aprender a dar o espaço, sabe? O tempo do outro, porque às vezes a gente quer que o outro funcione no nosso tempo, né? Então, você fala uma coisa e quer que o outro já te dê uma resposta sobre aquilo. Então, aprender que o meu tempo é o tempo do outro é o tempo do outro. E ter esse espaço de escuta. Então, eu falo
e procuro escutar. Falo e procuro escutar, sabe? Então, esse exercício da escuta, sem dúvida nenhuma, é um dos meus maiores aprendizados, assim, na vida, nos negócios, com os meus filhos, né? Assim, e muda muito as nossas relações quando a gente dá espaço, sabe, para esse lugar de escuta, quando a gente se desprende também das nossas certezas, né? Porque para escutar o outro você precisa se desprender das suas certezas, das suas verdades, né? Para que esse espaço ele seja legítimo mesmo, né? Do outro. Para quem está vendo a gente pensa assim, tá, achei isso incrível. Incrível. O que eu faço? Colocar em prática. Assim, a gente não tem aqui uma fórmula, né? Ela está falando desde o começo isso. Mas assim, como que quem está vendo a gente assim pode começar por um livro, por um filme, por um vídeo, apenas pela escuta, sabe? Deixar assim um gostinho de vai por aqui que você vai encontrar esse caminho que vai ir transformando o seu negócio, a sua vida. Bom, a gente teria muita coisa para falar, né, Mari, assim, ó, sobre como fazer isso. Eu acho que vale a pena conhecer os livros do Marshall Rosenberg, né? Não só o livro principal dele que fala sobre comunicação não violenta, que é um livro mais denso ali um pouquinho, mas tem vários livrinhos dele. Então tem O Propósito da Raiva, que é uma coisa muito legal a gente reconhecer o papel da raiva na nossa vida e como trabalhar ela nas nossas relações. Juntos vamos resolver esta briga. Tem vários livrinhos bem fininhos, assim, que vale super a pena. É muito acessível, muito fácil de encontrar. Tem vídeos, né? Muitos vídeos na internet do Marshall e de outras pessoas que falam sobre comunicação não violenta. Então, assim, tem bastante material sobre isso. Acho que vale a pena as pessoas procurarem, assim, para se aprofundarem no assunto. Agora, começar no dia a dia é começar com esse lugar de se auto-observar, sabe? Começa se auto-observando. Como eu estou me comunicando? Tenho tempo para dar um exemplo aqui? Claro. Rapidinho? Vou dar um exemplo, assim, ó, do dia a dia. Eu cheguei em casa, né? Meu filho ficou em casa e eu cheguei do trabalho e tal, e eu estou cansada e eu, né, tive um dia exaustivo ali, empreendendo, fazendo os meus negócios. Cenário da vida real, né? De todo mundo. Cenário da vida real. Cheguei em casa, meu filho ficou ali, meu filho que é adolescente ficou ali, e eu chego e a toalha de banho dele jogada num lugar, o computador em outro, né? E ele não lavou a louça que eu tinha combinado com ele, que era para ele lavar, né? Então eu chego, como é que eu chego, né? Eu chego a partir daquela emoção, eu olho aquele lugar que está, para mim, desorganizado, e eu já começo a falar, poxa vida, você não arruma nada, você sempre deixa tudo jogado. E isso vai, né? E ele está lá, tá bom, vou arrumar. Não, você não arruma, você vai dormir e quem vai arrumar sou eu. Então, quantas vezes a gente se depara com esse lugar de comunicação e de diálogo, sabe? Posso fazer um exemplo que me lembrei agora, que eu acho que faz muito sentido? O Marshall fala, né, sobre o nunca e o sempre. E se a gente pegar esse exemplo para começar agora aqui, para se terminar o programa com algo para fazer, eu, que não sou uma especialista, mas compartilho aqui contigo, veja se faz sentido, que eu fiz isso comigo. Como eu usava o nunca e o sempre. E como isso não chega bem na outra pessoa. Então, assim, em casa, para um funcionário, você nunca faz. Não, nunca não. Olha, nas últimas 2 vezes que eu te pedi, você não fez. Você sempre reclama. Não, sempre? Então aquela vez... Olha, a última vez que eu te pedi, tu reclamou. Eu comecei a ouvir como aquilo impactava na hora que eu me comunicava. Eu era muito essa pessoa que usava o nunca sempre. Impacta muito. Você sempre chega atrasada. Pô, você sempre chega atrasada, sempre prejudica a nossa reunião de pauta aqui, né? Assim, então, o que a gente pode fazer no dia a dia? Pensa o seguinte, chega e começa a falar a partir da observação. Então, se você chega em casa e as coisas estão dessa forma, você vai dizer, filho, a sua toalha de banho está no chão. É uma observação, né? Sim. A sua toalha de banho está no chão. O seu computador você deixou no banheiro. A louça que nós tínhamos combinado que você ia lavar não foi lavada. Então, chega por esse lugar da observação. Porque se você chega dizendo já, está tudo bagunçado, tudo desorganizado, o outro já vai reagir, né? Então, um início da comunicação não violenta é chegar por esse lugar da observação. No trabalho, você sempre chega atrasada, você prejudica a nossa reunião de pauta.
olha, eu observei que esta semana você chegou atrasada na segunda-feira, que é o dia da nossa reunião de pauta. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? É algo que está acontecendo? Sabe, chega por esse lugar. Né? Esse lugar também de compaixão, às vezes, de querer entender o outro, de querer olhar para o outro, por mais, às vezes, difícil que seja, porque você está tomada por uma emoção, mas procura chegar por esse lugar. E vá se conhecendo, e vá se observando, vá observando as suas emoções, vá observando o que são julgamentos dentro de você. Às vezes o que é organizado para uma pessoa não é o que é organizado para outra pessoa, o que é desorganizado para uma pessoa não é o que é desorganizado para outra pessoa. Então vá fazendo esses exercícios no dia a dia e vá fazendo o exercício da escuta. E aí é isso, né? É no dia a dia, é na prática, é se aprofundando e é observando os resultados que isso vai trazer para você no seu dia a dia, porque sem dúvida nenhuma muda muito. Muda as nossas relações e a gente vai percebendo que flui melhor, que a gente fica mais leve, que as coisas vão dando mais certo, sabe? Dá trabalho. Dá trabalho. Mas vale a pena. Vale a pena. Não é simples. Às vezes parece simples. Até tenham cuidado com o que vocês vão assistir na internet, no YouTube, porque tem pessoas que fazem vídeos que parece que é muito fácil você aplicar. Não é fácil, é difícil e precisa olhar para si. Então, e é necessário, né, gente? Assim, é muito necessário que a gente tenha no nosso dia a dia uma comunicação mais harmoniosa e menos conflituosa, porque isso vai trazer resultados melhores para a gente mesmo, né, no nosso dia a dia. Solange, para encerrar, você que fala tão bem, entende tão bem a comunicação e as palavras, que palavra você deixa para essas mulheres que estão assistindo a gente, né, para essas empreendedoras, para quem às vezes está num momento sobrecarregado, está num momento desafiador do seu negócio, mas que vale a pena colocar essa palavra em prática para ajudar aí nessa jornada? Eu acredito que a palavra hoje para nós, mulheres empreendedoras, é autoconhecimento. Não podemos abrir mão disso. Não abra mão disso. E procure a tua forma, sabe? O teu jeito de encontrar esse espaço de autoconhecimento. Conheça as suas emoções, conheça os seus sentimentos, conheça as suas necessidades, se fortaleça. Por que eu falo isso? Porque o autoconhecimento, ele é um caminho de fortalecimento. E a gente precisa desse fortalecimento para encarar, né, essa vida, esse mundo empreendedor, com todas as coisas que tem aí dentro, né, gente, desse lugar que é empreender como mulher, como mãe. Então, busque o teu autoconhecimento e o teu fortalecimento interno, porque isso vai refletir ao teu redor, nos teus negócios, em tudo. Muito obrigada. Conversaria horas e horas aqui com esse tema. Obrigada por compartilhar com a gente todo o teu conhecimento e por plantar essa sementinha em cada uma de nós. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Um prazer estar com vocês. É isso. E você ficou com vontade de olhar mais para você, de cuidar desse pilar, como disse a Solange, chamado autoconhecimento, para fazer o seu negócio ficar ainda melhor, mais estruturado? Então, aponta o seu celular para o QR Code, dá uma olhada na programação do Sebrae Delas para 2024. É aqui, nesse grupo de mulheres incríveis, que juntas podemos transformar a realidade. Eu te espero no próximo programa.